Ainda falando sobre perdão, hoje nós iremos ver uma parábola extraordinária que o próprio Jesus narrou diante dos publicanos, fariseus, pecadores, enquanto os pecadores e publicanos estavam escutando atentamente as parábolas de Jesus. Os fariseus e saduceus murmuravam entre si, dizendo que Jesus estava com pecadores, com pessoas impuras, e Jesus não se incomodou com isso, mas continuou falando as parábolas que estava provendo aquilo que estava diante daqueles homens, daquelas pessoas. E essa parábola está no capítulo 15 de Lucas. Nessa parábola nós temos ali 3 situações de perda. Primeiro a ovelha perdida, depois a dracma perdida e por fim o filho perdido, considerado como o filho pródigo. É sobre o filho pródigo que iremos falar neste dia. O tema deste devocional é a festa familiar, baseado lá em Lucas 15, dos versículos 11 até o 32. Quando nós olhamos a Bíblia e começamos a comparar aquele evento narrado pelo próprio Jesus, encontramos ali marcas registradas que o próprio Jesus deixou para que nós percebamos o que significa pertencer à família amada, à família de Deus. O que caracteriza um filho diante de outros que não são filhos. Aqui encontramos, por exemplo, a figura da roupa. Quando o filho pródigo veio e o pai olhou para ele, deu um abraço e beijou. O beijo significava reconciliação, volta ao primeiro amor. Abraço significa comunhão. Significa que o filho pródigo voltou à comunhão da família do pai. E o pai, obviamente, providenciou aquilo que estava ao seu dispor. Primeiro, mate o boi que foi cevado para este meu filho. Porque todas as vezes que alguém volta ao seio paterno, à casa do pai, primeiro, há festas no céu. Existe uma festa extraordinária entre os anjos por um pecador que se arrepende. Depois, Deus presenteia os seus filhos com o melhor que ele tem. Aquele boi representava a melhor porção que o pai estava deixando guardado para aquele filho que ele sabia que iria voltar. E assim também ele fala sobre, no versículo 22, sobre a roupa. Uma roupa que estava guardada para colocar sobre o seu filho. Roupa significava caracterização. Um filho, ele precisa se parecer com o pai, não só no falar, no andar, mas também no vestir. A forma que o filho estava vestido o caracterizava como filho e distinguia dos servos, dos trabalhadores daquela casa. O verdadeiro filho, ele tem a roupagem que está caracterizada pelo Pai eterno. As roupas representam aquela roupa branca, significa pureza, significa dignidade, não por ele mesmo, mas pelo amor e pela misericórdia que o Pai forneceu para ele através daquela pureza dedicada, aquela limpeza que ele faz com todos os seus filhos quando chega de uma forma degradante em sua casa. Ele lava com o sangue de Cristo, põe uma nova roupa e logo depois fala-se também sobre o anel no dedo. Pega aquele anel, coloca-se no dedo do filho e diz: esse meu filho agora, ele está em posição privilegiada. Porque quando nós retornamos, estamos diante do nosso Pai Celestial, ele, quando coloca esse anel, ele está dizendo: você é importante, você pertence ao reino. Esse anel significa um compromisso entre você e eu e você. Então nós, quando percebemos essa caracterização que tem em Lucas 15 sobre o filho quando retorna, significa uma unidade, uma união em que o pai ele restaura aquela velha comunhão que ele tinha com o seu filho. Em seguida, ele também fala sobre, além do anel, ele fala sobre o perdão. E diante desse perdão também, ele traz muitos outros símbolos, como por exemplo o ensino.
Aqui o autor ele diz que o ensino desse ato simboliza para os servos que estão dentro daquela casa que existia um retorno e uma comunhão, uma reconciliação espiritual. Ou seja, aquele filho que chegou com uma proposta e com expectativa tão baixa de ser apenas um jornaleiro para usufruir da alimentação que o pai tinha para dar. Ele não só recebeu alimentação, mas ele recebeu aquilo que estava faltando, que era a paternidade de um pai que o ama de maneira sobrenatural. Assim mesmo é o Pai Celestial. Diante de tantas propostas e expectativas que temos a respeito dele, ele nos fornece o melhor que ele tem, dando sempre para nós aquilo que nós precisamos e fazendo com que nós tenhamos um livre acesso ao seu ambiente, à presença do próprio Pai. E assim o autor também fala das sandálias. As sandálias significa nós pisarmos em ambientes que seja saudável. Não vai ter mais dúvidas de que os nossos pés estarão seguros, estarão protegidos, porque o Senhor nos dá uma sandália robusta, uma sandália que aguenta você caminhar nessa jornada de fé diante de tantos obstáculos, diante de tantos pedregulhos, diante de tantos espinhos. Essa sandália é capaz de sustentar e proteger o seu pé, porque bem-aventurados somos nós que estamos na casa do Pai e temos essa sandália nos pés, porque significa as boas novas que nós estamos levando. Significa também dizer que estamos com a paz, o sapato do Evangelho da paz. Evangelho que anuncia e Evangelho também que está de forma real dentro de nós, que é uma perspectiva e uma realidade de que nós somos uma nova criatura. Então os servos tinham que calçar-se diante daqueles ambientes de serviço e de trabalho. Todos nós precisamos estar calçados com o Evangelho da paz, com a anunciação desse Evangelho e também com o comprometimento de estarmos guardando e internalizando as palavras e os ensinamentos de Jesus deixados pelos evangelhos que estão ali sendo colocados. Então o motivo dessa festa, diz aqui o autor, foi expresso pelo Pai, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, como narra o versículo 24. Mas esse versículo nós iremos aprofundar um pouco mais amanhã, no próximo devocional, onde estaremos ali trabalhando um pouco a fundo sobre o que significa essa frase do Pai. Filho morto, que agora reviveu, e o perdido que estava e foi achado diante dessa circunstância, ele foi considerado bem-vindo àquela casa. Então aqui, quando o pai ele tem aquela emoção de abraçar, beijar, colocar uma nova vestimenta, matar um boi que estava sendo guardado, um novilho que estava sendo guardado há tanto tempo e servado para aquela grande festa, depois de ele colocar um anel no dedo, uma sandália nos pés, ele agora vai fazer uma grande festa. Isso significa dizer que nós estamos diante do Pai no contexto de festa, em que o Senhor ele está sempre de forma real, se alegrando com aqueles que se alegram nele. E assim nós queremos, de fato, incentivar você a sempre estar na casa do Pai. Independente do que seja, do que aconteça, dos obstáculos que surjam, do gosto em querer descobrir algo novo lá fora, mas escute a voz do Pai Celestial e esteja com Ele, porque o lugar seguro é ao lado do Pai. Tem 2 pedidos de oração aqui que nós queremos fazer neste momento, para que nós traçamos para a nossa vida e a nossa família uma meta de purificação, clareza, aperfeiçoamento, mas sobretudo perdão em nossos lares. O primeiro pedido é pelo exercício do perdão na família. Vamos orar para que todos os integrantes da família perdoem e sejam perdoados entre si. O segundo pedido é pelo acolhimento daqueles que estão arrependidos e devem ser perdoados. Vamos orar por esses 2 contextos. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a orar comigo.
Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui em Tua presença, agradecido ao Senhor, porque essa parábola demonstra o Teu grande amor para conosco, o Teu grande amor para todos aqueles que estão afastados, sobrecarregados, pesarosos e distantes do Teu reino. Ó Deus, oramos por eles, oramos por aqueles que estão dentro da casa, oramos por aqueles, Senhor, que estão convivendo numa relação. Que haja perdão, Senhor, dentro dos lares. Que haja, Senhor, comoção dos céus. Que haja, Senhor, entrega. Que haja, Senhor, misericórdia sobre cada um dos integrantes dos lares. Assim, Senhor, oro por cada vida, por cada família, por cada um que estão agora, neste momento, dentro de um lar, passando por tribulações, por momentos críticos e por aqueles que estão distantes, Senhor, de repente até em algum lugar que está diante de alguma larvagem de porcos, como foi o contexto daquele jovem, e que eles entendam e caiam em si, como aquele jovem caiu, e voltem à casa do Pai. Eu oro por eles e que em nome de Jesus, o Teu Espírito tenha plena liberdade nas famílias, nas pessoas e nos corações. Pelo nome de Jesus. Amém.